Bem-vindo ao canal Aprende Aí. Lê 25 mil palavras por minuto. Olha, isso parece coisa de ficção científica, não é? Mas é a promessa de uma técnica que existe de verdade. Será que existe mesmo um segredo para ler numa velocidade sobre-humana? É isso que a gente vai descobrir hoje. Pensa só nisso. Sabe aquela pilha de livros que a gente sempre quer ler, mas nunca tem tempo? E se desse para absorver o conhecimento de um livro inteiro no tempo de tomar um café? É exatamente essa a promessa que a gente vai analisar aqui. Tá aí o número mágico: 25 mil palavras por minuto. Só para ter uma ideia, a maioria das pessoas lê, sei lá, entre 200 e 400 palavras por minuto. A técnica por trás dessa promessa incrível se chama fotoleitura. Ok, vamos mergulhar fundo nisso. Como é que um sistema pode prometer algo tão revolucionário? Para a gente entender, a gente precisa olhar para a ideia central dele, o tal do sistema de mente inteira. A ideia principal é, no mínimo, fascinante. A fotoleitura não é sobre ler mais rápido do jeito tradicional, sabe? A proposta é usar o que eles chamam de processamento pré-consciente. Em vez de ler palavra por palavra, a técnica diz pra gente fotografar mentalmente a página inteira, mandando a informação direto pra mente não consciente. E olha que interessante como essa técnica foi vendida desde o começo. Esse gráfico aqui de um anúncio antigo diz que mostra uma mudança instantânea na atividade cerebral. As áreas escuras seriam a leitura normal e a área mais clara a atividade durante a fotoleitura. É uma imagem bem forte para uma promessa tão poderosa. Mas como é que se fotografa um livro? A promessa é incrível e o método por trás dela é mais intrigante ainda. Vamos dar uma olhada em como a fotoleitura, na teoria, funciona. Bom, o sistema não surgiu do nada, ele se baseia na mistura de 3 áreas. A primeira é a programação neurolinguística, a PNL, que é usada para criar o estado mental certo. A segunda é a aprendizagem acelerada, que dá as bases para absorver informação mais rápido. E a terceira, que é o coração da técnica, é a teoria do processamento pré-consciente, aquela ideia de que nosso cérebro pode processar dados sem que a gente perceba. O centro de tudo é entrar no chamado estado alfa. Pensa naquele estado mental que a gente tem logo antes de dormir ou assim que acorda, relaxado, mas ainda ciente. Quem defende a fotoleitura diz que esse estado de ondas cerebrais é a chave para abrir a porta da mente não consciente. O processo todo é dividido em 4 etapas. Primeiro, a preparação. Definir o porquê você está lendo aquele livro. Depois, entrar no estado alfa, aquele do alerta relaxado. O terceiro passo é a fotoleitura mesmo. Virar as páginas bem rápido, tipo uma por segundo, usando um olhar desfocado que eles chamam de fotofocus. E por fim, a ativação, que é um processo para, supostamente, trazer todo aquele conhecimento para a consciência, usando coisas como mapas mentais. Então, o ponto principal é este. A leitura que a gente conhece é um processo linear, consciente. A fotoleitura propõe uma abordagem totalmente diferente. Ela seria holística, intuitiva, confiando no poder da mente que age fora da nossa percepção consciente. E como essa história toda chegou no Brasil? Olha, por aqui, a fotoleitura encontrou um público muito específico e até ganhou umas adaptações bem únicas. A popularização da técnica no Brasil está muito ligada ao Aras Duarte. Ele foi a pessoa que fez a ponte entre o criador do método e o público brasileiro, ensinando e adaptando o sistema por aqui. E por que fez tanto sucesso aqui? Um dos grandes motivos é o universo dos concurseiros, pessoas que têm a tarefa gigante de estudar pilhas e pilhas de livros para provas super competitivas, viram na fotoleitura uma promessa de vantagem. E que vantagem! E aqui no Brasil, a técnica ganhou umas características próprias. Uma adaptação curiosa é a de fotoler o livro de cabeça para baixo, para supostamente provar que a mente não consciente não liga para a orientação do texto. Além disso, a fotoleitura foi misturada com outras áreas, como a neurosemântica, e até ganhou um nome mais moderno, leitura 4.0. E agora a gente chega no ponto de virada da nossa história. Com promessas tão grandes e tanta gente usando, o que será que a pesquisa científica tem a dizer sobre a fotoleitura? E, por incrível que pareça, existem depoimentos muito positivos e de fontes inesperadas. Esse aqui, de cientistas da Cranfield University, que se chamavam de cientistas de foguetes, descreve a técnica com elogios enormes, sugerindo que ela seria útil até no mais alto nível acadêmico. Isso cria uma tensão interessante, né? De um lado, milhares de usuários dizendo que funciona e até cientistas elogiando. Mas a pergunta principal continua. Será que essa absorção de 25 mil palavras por minuto é real? Ou tem outra explicação para tudo isso?
E aqui vem o maior contraponto. Uma análise encomendada pela NASA lá nos anos 2000 chegou a uma conclusão que vai direto contra o pilar da fotoleitura. Segundo esse estudo, para aprender de verdade é preciso processar a informação de forma consciente, justamente o que a fotoleitura diz que consegue contornar. E aí, como é que a gente fica? De um lado, uma promessa de potencial humano quase ilimitado. Do outro, o pé atrás da ciência. Vamos colocar os argumentos lado a lado para a gente ter uma visão mais clara desse debate. E aqui o impasse fica bem claro. De um lado, os defensores dizem que a técnica usa o poder pré-consciente e se baseia em áreas como a PNL. Do outro, os críticos dizem que a compreensão real precisa ser consciente e que os benefícios que as pessoas sentem talvez venham das partes mais normais do método, como se preparar e dar uma olhada geral no livro antes, e não da tal fotografia mental. E a gente termina com essa grande questão no ar. Será que estamos diante de uma revolução na aprendizagem? Uma forma de destravar um potencial que a gente nem sabia que tinha? Ou será que a fotoleitura é um conjunto de técnicas de estudo já conhecidas, mas com uma embalagem de marketing genial e que funciona porque a gente acredita que funciona? A resposta talvez diga mais sobre a gente do que sobre a técnica em si. Gostou? Então já deixa o like, se inscreve no Aprende Aí e vem aprender com a gente.